Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é num conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, e a resposta tem pergunta, e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amor sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode crescer. E o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. E o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, e a resposta tem pergunta, e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou,
E o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem o direito, que a resposta tem perguntas e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu sempre tenho como uma regra de vida que, se eu quiser compreender bem aquilo que me acontece, aquilo que eu preciso enfrentar, seja de bom, mas especialmente aquilo que seja ruim e penoso, eu preciso ampliar o meu horizonte de visão. Sim, porque às vezes a falta de sabedoria na vida, na lida com as coisas da vida, está justamente no olhar redutor. É como você olhar para uma pessoa que você precisa compreender. Algum colega de trabalho, alguém da sua casa que seja difícil. Pode observar, o único exercício que nos salva de nós não aprisionarmos uma vida inteira uma pessoa num jeito de ser, é quando a gente amplia a nossa maneira de olhar para ela. O olhar redutor, ele é sempre perigoso. É diferente do olhar especializado. Quando você procura um médico especialista, você vai porque ele tem um olhar aprimorado naquela área do seu corpo. Ele se dedicou muito a estudar especificamente aquela parte do seu corpo. A medicina lhe deu uma visão geral, ele é capaz de nos atender numa emergência, intuir o que nós temos, e a partir do momento que ele faz um diagnóstico do que nós temos, ele já não se sente mais confortável em cuidar daquilo até o fim, porque ele sabe que existem especialistas naquilo que nós estamos doentes. Então, o olhar especializado na medicina é sempre muito positivo. Muito embora, num primeiro momento, nós precisamos de um médico que tenha um olhar mais amplo. O diagnóstico é muito melhor feito quando nós temos um olhar amplo. Um médico que consegue nos ver na totalidade. Na nossa vida, o olhar especializado, ele só se aplica depois que nós já temos o conhecimento amplo. Se você insistir em olhar de forma redutora para uma pessoa, é bem provável que você comece a exercer na vida daquela pessoa um papel nocivo. Porque nada, minha gente, pode nos empobrecer mais do que sermos olhados do mesmo jeito sempre. Mas aí você poderia dizer, mas padre, nós não somos os mesmos todos os dias? Sim. Por um lado você está certo. Mas eu também tenho aqui os meus movimentos de mudança, que às vezes eu quero apresentar ao outro e o outro não dá crédito a esse desejo de mudança que eu tenho. Porque ele tem um olhar redutor sobre mim. É tão diferente quando nós convivemos com pessoas que têm a capacidade, porque isso chega a ser um dom, de olhar-nos com novidade sempre. Eu sempre digo que a grande diferença de Jesus era esta. Era essa. Ele era capaz de olhar para as pessoas como se fosse o primeiro dia de vida daquela pessoa. Por mais antiga que ela fosse na sua prática pecaminosa muitas vezes. Por mais que ela esteja enquadrada dentro de um papel social, prostituta, ladrão,
tantos papéis sociais que segregavam as pessoas, surdo, mudo, doente, viúva, órfão, não é? Não são as categorias bíblicas que sempre eram segregadas? Então o olhar de Jesus era aquele que reinaugurava essas pessoas, como se numa ablução de transformação pudesse conceder àquelas pessoas uma nova maneira de se verem. Isso é tão restaurador, minha gente. Isso é tão redentor, para usar a palavra certa. Nós que acreditamos na redenção de Cristo na nossa vida, nós começamos a acreditar justamente porque Ele nos redime com o seu olhar. Ele não nos reduz. Porque o olhar redutor é aquele que observa somente o que nós estamos oferecendo naquele momento. E às vezes o que temos para oferecer é tão pouco. Tem até aquela música antiga, né? Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. Sim, às vezes eu tenho um mínimo para oferecer a Deus. E teria eu mesmo motivo de me desanimar. De ficar desanimado comigo. Mas não. Ainda que eu precise enfrentar a minha miséria, eu sempre a enfrento sabendo que há um Deus que não me despreza por ela. E ainda que eu esbarre nos olhares redutores dos outros, quantas vezes eu precisei, sem vitimismo eu conto isso, viu? Que eu agradeço muito a tudo que eu vivi. Eu agradeço aos que me traíram, eu agradeço aos que não acreditaram em mim, eu agradeço aos que não me deram oportunidade. Não quero esquecer essas pessoas. Quero agradecer eternamente aos que me agrediram, aos que não acreditaram nas minhas possibilidades, porque eles tiveram um papel fundamental para eu chegar à minha descoberta. Eu não tenho ilusão de que aqueles que tentaram puxar o meu tapete tiveram uma influência imensa no fortalecimento da minha personalidade. Ou você acha que eu me tornei forte sendo elogiado apenas? Ou você acha que uma pessoa pode se tornar uma pessoa realizada somente recebendo reforços de animação, de reconhecimento? Não. É a mistura, minha gente. Não podemos ficar vítima dos olhares redutores, mas necessariamente temos que passar por eles. Até mesmo para a gente descobrir que não é bom fazer isso com a gente. Que não é bom fazer isso com os outros. Eu, a partir do momento que enfrento um olhar redutor, que me olha como se eu não tivesse nada de bom a oferecer, a não ser aquilo que é a minha atitude do momento, que às vezes me é vergonhosa, se eu não tenho, se eu experimento isso, esse desconforto, eu não quero fazer o mesmo com os outros. Quando eu fui traído, você que já foi traído, ainda agora há pouco hoje, esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. O que uma traição faz no coração da gente? Ela desestrutura. Porque você tem aquela tentação de pensar que você foi idiota, por ter amado e por não ter sido correspondido, por ter lutado para você ser transparente, não foi, não recebeu a mesma coisa. Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Mas se você faz um exercício de não odiar o traidor, quando você faz um exercício de compreendê-lo a partir do contexto em que ele estava vivendo, você começa a fazer o mais bonito, que é você não se trair. Você não esquecer do valor que você tem. Porque a grande tendência da gente é, no momento que nós somos traídos, a gente esquecer do valor que a gente tem. Aí você se olha com o olhar redutor que o traidor te olhou naquele momento em que ele traiu. Ou então naquele que não acredita em você. Quando o outro não acredita em você, você vive a tentação de também não acreditar em você. O olhar redutor dele pode gerar em você uma autodesconfiança, que depois vai gerar uma insegurança, e isso vai crescendo, 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 a gente vai perdendo o controle.
Não é? É tão difícil a gente lidar. Por exemplo, digamos que no seu lugar de trabalho, você tem dificuldade de ser acreditado no seu potencial. É ruim, não é bom. Mas se você aceita esse olhar sobre você, você de fato passa a não oferecer o seu melhor. Porque você vai estar inseguro, vai estar com medo. É por isso que nessa hora a inteligência emocional nos cura e nos salva. No momento da traição, por exemplo, uma inteligência emocional lhe faz justamente pensar no seu valor, você não se reduzir à instância daquele que lhe trai, você recupera o seu valor e você assume o seu lugar. Tá bom, fui traído, mas eu não vou me trair. Eu não vou me considerar pior porque passei por isso. Todo mundo é traído, todo mundo passa pelas perdas. E se você tiver que reestruturar a sua vida sem aquela pessoa, você terá de ter maturidade para isso. Da mesma forma como você precisa ter uma inteligência emocional para lidar no seu espaço de trabalho com as pessoas que não acreditam no seu potencial. O único desafio é você não começar a desacreditar também. Porque uma coisa, minha gente, é o veneno que o outro nos oferece. Outra coisa é aceitar beber o veneno que o outro nos oferece. Santo Agostinho tinha uma expressão linda para isso. Ele dizia: eu não tenho como impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. Não tenho. Eu não tenho como administrar se o Christian tem inveja de mim, se o Christian olha para mim querendo me destruir. Nada disso eu tenho controle. Isso é o passarinho que voa. Mas Santo Agostinho dizia: eu não tenho como impedir que o passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça o seu ninho. Quando é que o passarinho faz o ninho na nossa cabeça? Quando aquele que desacredita de nós começa a ter uma influência sobre aquilo que nós sabemos de nós mesmos. Quando a desconfiança do outro começa a ser internalizada por mim. Aí sim, ele fez ninho dentro de mim. Aí ele pode me destruir. E eu sempre digo isso. A destruição que o outro provoca na nossa vida, na verdade não é bem ele que está provocando a destruição. Ele apenas semeou e nós cultivamos a semente. Quando o outro joga uma semente de maldade sobre mim, por exemplo, eu não tenho como impedir. Eu vivo, eu vou para lá, eu vou para cá, o tempo todo eu recebo o olhar das pessoas, eu recebo o toque das pessoas, e às vezes são pessoas que não são bem intencionadas. E tudo isso é energia. Às vezes a gente tem alguns encontros que são extremamente pesados, porque são pessoas que lhe querem além do que você pode oferecer. Ainda mais eu como padre, né? Quantas vezes na minha vida eu esbarro em pessoas que querem de mim muito mais do que eu posso oferecer. São relações cansativas, relacionamentos que me cansam, que me desgastam. Agora, o que ela oferece, aquele olhar, aquela palavra, aquilo que foi ruim, eu sempre digo isso, né? O lixo que o outro joga dentro de nós, eu tenho duas opções. Ou eu recolho, posso até devolver. Eu acho bom, eu pessoalmente gosto de dizer, de verbalizar. Ainda que seja de uma forma meio alterada, porque eu sou muito... a minha ira vem muito rápido, assim como vem também rápido o meu amor. Mas você tem o direito de chegar: olha, não quero isso para mim, isso é seu, leve de volta. Estou aqui te devolvendo o lixo. Da mesma forma como eu acho justo o outro fazer comigo também. E aí, ao não aceitar o lixo dentro de você, você cessa aquele poder de autodestruição. Volto a dizer, não é o outro que tem o poder de nos destruir. Ele até tem o poder de semear destruição dentro de nós. Mas aí nós vamos escolher se nós cultivaremos ou não a semente de autodestruição. Sabe, minha gente, eu aprendo todos os dias através da vivência cristã. Eu sou muito atento às minhas atitudes para que elas sejam cristãs. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida do outro. Eu não quero ser causa de infelicidade. Se eu puder entrar para melhorar, eu entro. Senão eu fico de fora. Eu não quero ser injusto nas minhas relações.
Eu não quero ser aproveitador. Não faz parte da minha índole. Graças a Deus, minha mãe e meu pai me deram uma educação que naturalmente já me colocaram numa conduta de ser correto, ainda que eu não fosse cristão. Se eu não tivesse religião nenhuma, eu já teria aprendido com meu pai e minha mãe regras de civilidade que me fariam um bom cidadão. Aí, se eu ainda sou cristão, eu tenho uma responsabilidade a mais. E ainda sou padre. Tenho que ter uma observância muito atenta à minha conduta. Então eu não quero sair por aí semeando ódio na vida das pessoas. Eu não quero colocar o outro numa situação de dificuldade. Não faz parte das minhas escolhas. Eu não saio de casa para prejudicar alguém. E nem tampouco quero prejudicar os que ficam comigo. O que eu puder fazer para que aquela pessoa seja feliz, seja realizada, se encontre, eu quero fazer. Mas nem sempre, minha gente, nós vamos receber o mesmo que nós queremos oferecer. Sim, às vezes também eu erro no meio do caminho. Quantas vezes eu também sou rude, sou grosseiro com alguém porque estou cansado, porque estou irritado. E você joga uma semente de destruição ali dentro, porque você acaba com uma alegria. Ninguém gosta de receber uma resposta ríspida. Ninguém gosta de ser maltratado, de ser humilhado. E às vezes nós fazemos isso com os outros. E você sabe muito bem o tanto que isso pode fazer mal. E é aí que eu digo que o outro até tem o poder de jogar a semente. Agora, se isso vai crescer dentro de nós, passará pela nossa escolha. A mente não pode ser ocupada com dois pensamentos ao mesmo tempo. Que bom, né? Às vezes a gente gostaria de ter o dom de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Que bom que não é assim. Porque quando eu não tenho o poder e o dom de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, eu posso muito bem pensar o pensamento que eu não quero alimentar e colocar um que eu queira alimentar. Que é justamente a substituição daquilo que me destrói. Às vezes a gente olha com descrédito, né? Acha que não faz sentido, que isso é bobagem. A linguagem do pensamento positivo. Isso é muito real, isso é muito concreto na espiritualidade. O que Jesus fazia com as pessoas era sempre substituir uma maneira antiga e nociva de se ver, proporcionando nelas uma nova forma de se interpretarem. Aquelas pessoas eram modificadas por Jesus por isso. Ele não fazia uma mágica, não era um passe de mágica, mas era uma substituição de mentalidade. Uma maneira antiga de se ver, substituída por uma forma mais positiva, mais construtiva de se interpretar. Isso faz tanta diferença em nós. Eu me lembro exatamente em que ponto da minha história em que eu deixei de ser uma pessoa pessimista, porque eu era muito pessimista. Já contei isso daqui. Tendências suicidas na adolescência, um descrédito comigo, não acreditava nas minhas capacidades. Não me canso de poder dizer aqui o quanto o Padre Léo foi importante num determinado momento da minha vida. O Padre Maurício Leão, lá em Lavras, quando ele me olhou, quando ele me interpretou a partir das minhas capacidades. Eu até estou escrevendo um livro novo agora, que já está quase pronto. Quantos eus que não são meus. E lá eu faço justamente uma abordagem das pessoas que reforçaram aquilo que em mim eu considero como essencial. Sim, todos nós temos um eu essencial, que o tempo não muda, está ali, como uma semente, com todas as possibilidades dela, de se tornar ou não. Então, ao longo da vida, eu vou recebendo os eus acidentais, que isso é a partir de duas categorias filosóficas, né? Essência e acidente. Essência é aquilo que não pode ser modificado. Acidente é aquilo que pode ser modificado porque não altera. Então eu sou. Quando eu digo eu sou, eu estou me referindo à minha essência, à minha verdade. Mas às vezes o meu estilo de vida, as minhas escolhas, as minhas companhias, me levam para um eu que eu não sou. E passo a assumir isso. Então, inicio um processo de autodestruição, porque ninguém pode ser feliz longe de si mesmo. Então, eu tive a graça de ser olhado por pessoas que viram a minha essência. E me chamaram a atenção
no momento que a minha essência estava sendo ameaçada. Padre Maurício Leão, num determinado tempo da minha vida, um formiguense que interferiu positivamente em mim de maneira única, porque me interpretou bem naquela época, sabia das minhas fraquezas, tinha paciência comigo, me estimulava a estudar. Foi o primeiro homem que falou, olhou para mim assim e disse: vai escrever cartas para o mundo. Me lembro nesse texto de despedida: Fábio, vai escrever cartas para o mundo. Me lembro de uma querida amiga, também falo dela no livro, da Edna, que trabalhava comigo lá na Praça de Esporte. Foi meu primeiro emprego na vida. Eu vendia pastel, refrigerante, coxinha, no barzinho da Praça de Esportes, que era um clube que tinha lá em Formiga, existe até hoje lá em Formiga. E a Edna cuidava da piscina. Eu descobri que ela escrevia, e para ela eu tive coragem de mostrar os meus primeiros poemas. Talvez ela nem saiba disso, mas foi a primeira pessoa que leu os meus escritos e falou: Fabinho, não desista. Escreva que um dia vai dar certo. Imagina eu, minha gente, aquele menino nascido na beira do rio Mata-Cavalo, sem, às vezes, direito até de estudar, porque não tinha condições, precisava trabalhar para ajudar meu pai, minha mãe, minha família. Totalmente privado de perspectivas. Escutar isso. Invista em você. Eram frases que não faziam sentido para mim. Mas veja bem, alguém olhava para mim e era capaz de perceber a minha essência. Aí depois o Padre Maurício, não me canso também de dizer a importância que o Padre Joãozinho teve na minha história. Ele me olhou, ele me viu, foi ele que me incentivou o trabalho com a música, foi ele que me levou para gravar a primeira música, foi ele que me colocou num CD que teve repercussão nacional, que fez uma música minha ficar conhecida naquele tempo como seminarista. Foi a partir daquela música que eu comecei a frequentar a Canção Nova. Foi a partir daquela música que eu comecei a ser conhecido. Então, existem pessoas que num determinado momento da nossa vida nos olham de um jeito que ninguém até então havia nos olhado. É disso que eu estou falando. Semeiam em nós redenção, salvação, porque emprestam-nos um jeito de ver o que somos, que até então a gente não tinha acesso. O contrário também acontece. Quantas vezes passam pelas nossas vidas pessoas que fazem questão de esmagar a cabeça da essência, que fazem questão de nos diminuir. Então, para mim, a expressão do amor, o mais puro, o mais genuíno, é quando você identifica que aqueles que dizem que te amam, ajudam na promoção da sua essência, da sua verdade. Aqueles que não nos deixam ficar acomodados no que já encontramos de nós. Fazer com eles o mesmo que Jesus fazia com aqueles que nos encontravam, que ele encontrava. E eu até fico pensando que hoje, por exemplo, quando eu tenho um Padre Joãozinho passando pela minha vida, até me ajudando a ir estudar no mesmo lugar que ele tinha estudado, o que eu tive nele? A mão generosa de Jesus me ajudando a chegar num lugar que poderia ser meu e que talvez se eu não tivesse passado pela experiência de ser amigo dele, de ter sido amado sem interesse, sem inveja naquele momento da minha vida, de ele querer me dar o melhor que ele sabia que eu merecia naquele momento, ou talvez nem merecia, mas precisasse. Isso não é cristianismo? Claro que é. Então é por isso que nós, na consciência de saber que é preciso ampliar a nossa visão para que a gente não tenha um olhar redutor sobre o outro e nem sobre nós. Porque quando o nosso olhar fica redutor, nós prendemos o outro naquilo que a gente tem de pior. E definitivamente não é para isso que nós nascemos. Nem para sermos prisioneiros, muito menos para sermos carcereiros dos outros. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos divulga, você que faz a propaganda do Sistema Canção Nova de Comunicação. É assim que a gente cresce.
Você tendo a oportunidade de contar aos outros aquilo que lhe faz bem. Muito obrigado. Boa noite, Christian. Muito obrigado pela presença. Errei quando disse semana passada que existia a possibilidade de você não estar aqui, né? Muito obrigado. Minha gente, quero lembrar de que a partir do dia 8 de junho até o dia 16, nós teremos uma viagem maravilhosa pela Terra Santa. Uma peregrinação muito, muito especial que nos dará a oportunidade de viver Pentecostes em Jerusalém. Então você que tem vontade de conhecer a Terra Santa ou até mesmo de retornar. A Terra Santa não é um lugar para a gente ir uma vez só. Há lugares que são muito especiais que a gente precisa ir lá, viver o diferente, porque nunca vai ser igual. Mas viver alguma coisa de novo, de especial que aquela terra tem a nos oferecer. E a gente sabe que a Terra Santa é para nós um lugar assim. Eu confesso que fiquei um pouco cansado de lá. Achei que estava tudo muito, muito tumultuado. Fiquei um ano sem ir, mas já estou com saudade. E tenho certeza que será uma viagem muito, mas muito especial. Entre em contato com os telefones que aparecem na tela. Você pode ligar aqui na Canção Nova, 0 operadora 12 31 86 2600. E você também pode ligar na Obra de Maria, 31 86 2055. É a Obra de Maria esse telefone? Então é isso amanhã, né? Hoje não. Então vou repetir para você anotar. 0 operadora 12 31 86 2055. Ou então 0 operadora 11 3399 4709. Se depois a nossa diretora tiver como colocar no GC aí, ainda que depois que eu já tenha parado de falar do assunto, vai ajudar para o povo poder anotar. Vai ter? Então, minha gente, nós viveremos Pentecostes numa viagem muito linda, com celebrações todos os dias, eu convivendo com o grupo o tempo todo, que às vezes a pessoa, mas Padre Fábio, a gente vai encontrar com o senhor só na hora da missa? Não. Eu fico o tempo todo com os peregrinos, faço questão disso, apenas nos deslocamentos é que eu me reservo de ir num carrinho, para não precisar ficar dentro do ônibus, para eu ter também o meu espaço de respiro, de silêncio, e até mesmo de trabalho. Eu tenho trabalhado muito durante os deslocamentos na peregrinação. Na Terra Santa os deslocamentos são muito pequenos. Quando a gente faz os santuários marianos, os deslocamentos são mais longos. Mas na Terra Santa são deslocamentos menores, mas sempre ajuda. É um momento também de interiorização. Eu tenho ficado cada vez mais necessitado do silêncio, do recolhimento, que está me fazendo muito bem neste tempo da minha vida. Mas a nossa convivência é uma grande riqueza. Nas peregrinações a gente faz amigos, a gente se diverte muito, a gente ri muito. E nós vamos viver momentos muito especiais durante toda a nossa viagem. Nós vamos conhecer Caná da Galileia, o Monte Tabor, a Basílica da Anunciação, a Igreja de São José. Teremos a travessia do lago, que é um dos momentos mais bonitos da peregrinação. Esse lago onde Jesus fez tantos amigos e tantos milagres. O Monte das Oliveiras. Vamos ter a experiência da multiplicação dos pães naquele lugar lindíssimo. Teremos a renovação do nosso batismo no Rio Jordão. Depois nós teremos Jerusalém, que é uma cidade cheia de encantos, inclusive com a vigília de Pentecostes e também com a experiência linda do encontro que nós vamos ter, onde eu serei palestrante. Então, se você tiver condições, ligue para nós para saber um pouco mais da viagem, e se você puder, será um prazer. Quero também convidar para amanhã, eu estarei lá no Shopping Pátio Paulista, lançando meu livro novo. Se puder dar aqui um close dele. Um close. Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. A partir das 16 horas, as senhas começaram a ser distribuídas hoje. São 600 pessoas que terão possibilidade de serem atendidas. Ainda existem senhas. Você pode buscar lá na livraria Saraiva, não é isso? A Bia está falando, ela nem sabe se é.
Eu acho que é na Saraiva mesmo. É na Saraiva mesmo. Então a distribuição de senha começou hoje, a partir da abertura da loja. E amanhã, certamente continuará. Autografarei apenas o livro novo. É humanamente impossível você chegar lá com aquele balai de manga, com todos os livros que você tem em casa, com todos os CDs. Então nós pedimos encarecidamente, mesmo que eu estou à base de antibiótico, estou numa crise de sinusite terrível, uma dor no corpo, só fiquei em pé para poder vir aqui hoje. Estou de cama há uns 3 dias. Quero, do fundo do meu coração, que vocês respeitem essa regra. É autógrafo do livro novo. E você respeitar essa regra vai ser uma forma que você de colaborar também com todas aquelas pessoas que estarão lá querendo um momento para o autógrafo do livro. Teremos um fotógrafo fotografando tudo. Você vai ter acesso a essas fotos através de um site depois. Isso vai facilitar muito também o andamento da própria sessão de autógrafos. Quero convidar mesmo você que é de São Paulo, você que é da região. Nós vamos ficar de 6 horas até a hora que precisar atender. Não temos momento para terminar não, viu? Então você é o nosso convidado para amanhã, a partir das 16 horas, ou se não é possível para você nesse horário, chega um pouco mais tarde, e você vai ter a oportunidade de comprar o livro por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração, lá na livraria Saraiva, e levá-lo autografado. Vocês que me acompanham no Instagram, viram que um dia eu postei uma foto, até fiz uma brincadeira, a foto de um bolo, em que metade estou eu, e a outra metade está o Evaristo Costa. Que, aliás, as pessoas acham que nós dois convivemos, que nós somos vizinhos, né? Gente, nós nunca nos encontramos na vida. Nós temos uma amizade, um carinho muito grande um pelo outro. Acompanhei a mudança do Evaristo, quando ele foi embora, ele me contou muito de como ele chegou àquela decisão de deixar o emprego, né, tão consolidado, tão desejado por tanta gente. Ele fez uma mudança na vida em busca de qualidade de vida, e ele me inspira muito nesse aspecto. Porque quando a gente sai de cena porque alguém nos tirou, né, ou porque a gente já não tem mais o devido espaço, é diferente de quando você está no auge de uma carreira, de um reconhecimento, de uma excelência que você pratica naquilo que faz. Aliás, ele é um excelente jornalista, um grande apresentador, que nem sempre o bom jornalista é um bom apresentador. Ele conseguia conciliar os dois talentos. No auge de tudo isso, estando na maior empresa de comunicação, talvez até da América Latina, ele abre mão de tudo isso e vai viver de forma diferente, porque quer ter mais qualidade de vida. Eu me lembro que na época ele me inspirou muito. A gente já tinha as nossas brincadeiras de internet, desde quando ele começou a frequentar o Twitter, depois ele foi para o Instagram. A gente já se falava, depois nós trocamos telefone. A gente tem o hábito de se falar regularmente, mas nós nunca nos encontramos. A nossa amizade passa muito pelo que nós admiramos um no outro. E essa pessoa fez, eu me lembro que na época eu até fiz uma brincadeira, né? Que o lado em que estou eu no bolo era recheado com doce de leite, com chocolate belga de altíssima qualidade. E o lado dele era o quê? Suco de morango. Ai, ai. Essa internet proporciona tudo. Encontros improváveis. E foi justamente isso que aconteceu. E essa pessoa tem uma história ligada à minha amizade com o Evaristo. Às vezes a gente acha que uma bobagemzinha. Eu sei, hoje eu tomei posse mesmo. Porque eu sempre fui muito bem-humorado. Mas eu tinha um certo receio de mostrar isso nas redes sociais. Eu era mais sisudo, não brincava tanto. Eu criei um perfil, inclusive, do meu cachorro, do Luca, no Twitter, que era uma forma que eu tinha de extravasar o meu humor. Eu chorava de rir com as histórias que o Luca contava. E eu comecei até a arrumar um problema para mim de personalidade, porque eu ficava falando do Luca como se ele escrevesse os tweets, né? Os posts, né? E o Luca tinha familiares problemáticos. Então ele contava histórias muito engraçadas das famílias que ele conhecia na França. E muitos crimes. Muita gente doente da cabeça. Então eu senti que o Luca era o meu alter ego.
era a partir dele que eu manifestava esse humor. E as pessoas que frequentavam o Twitter do Luca se divertiam muito com ele. Ele, às vezes, ele nem era muito politicamente correto. E a partir do momento que eu comecei a levar para o meu Twitter um pouco do senso de humor que eu tinha lá com o Luca, eu acabei não precisando fazer mais o Twitter do Luca. Então, hoje, eu encontro muitas pessoas, mas muitas pessoas. Padre Fábio, eu me divirto muito com as suas histórias no Instagram. Então, eu sei que às vezes algumas pessoas não conseguem entender porque que eu, como padre, fico fazendo humor na internet, né? É porque, de fato, eu acredito que se você consegue arrancar o sorriso de uma pessoa, você já está fazendo bem a ela. Eu sei porque eu gosto de quem faz isso comigo. E eu não gosto de humor preconceituoso, eu não gosto de humor racista, eu não gosto de humor que vai ridicularizar uma pessoa, muito embora isso seja perigoso, né? Às vezes você posta um vídeo que é engraçado para você e pode estar sendo ofensivo para outros. Tanto é que eu não tenho o menor constrangimento em apagar. Eu me lembro que eu uma vez postei um vídeo de uma pessoa, era uma personagem de novela, não era uma cena da vida real, que ela estava com dificuldade de andar, fazendo fisioterapia, e o título do vídeo era assim: olha como eu fico quando eu faço treino de perna. Eu achei muito engraçado e postei. Mas imediatamente uma mulher falou: padre, isso pode ser engraçado para o senhor, mas eu já vivi um acidente e eu precisei passar por um processo de reabilitação e não consigo achar graça nisso. E eu imediatamente vi que ela tinha razão e apaguei o vídeo, porque ele poderia ter sido engraçado para mim, mas ele não era para quem enfrentava aquela situação. Então hoje nós temos tentado levar com bom humor o nosso papel ali. É claro que eu levo a sério. Eu no Instagram eu tenho quase 13 milhões de seguidores. Eu tenho mais que um Portugal, né, que tem 10 milhões de pessoas ali interagindo muito comigo. O meu Instagram tem muita interação. É impressionante como eu tenho pessoas que comentam, que falam. E eu me divirto muito com quem frequenta o meu Instagram regularmente, porque são pessoas que vão na mesma linha de humor. Às vezes eu leio os comentários e eu fico rindo sozinho, de perceber de como uma coisa pode despertar no outro, sim, um sentimento bom. E veja o que foi que aconteceu na vida dessa menina, essa história de brincar eu e Evaristo, que já tem quase uns 2 anos, que a gente fica se cutucando na internet. Ela diz: padre, meu nome é Michele Fernandes e eu sou confeiteira que fez o bolo do senhor e do Evaristo Costa. Primeiro eu quero agradecer porque eu jamais imaginei que fosse ver o meu bolo, muito menos que o senhor fosse ver o meu bolo e que fosse compartilhá-lo. Isso está além da minha capacidade de pensamento. Sou mãe de gêmeas de 3 anos, tive depressão séria após o meu parto, tentei suicídio e vendo o senhor brincar com o Evaristo nas redes sociais, eu fui acompanhando e aos poucos aquela alegria foi me contagiando. Morava na Vila Itaú, aqui em Contagem, perdi minha casa na enchente há uns anos atrás, perdi meu emprego, meu seguro-desemprego acabou, passei fome, mas nunca reclamei de nada. Creio que em Deus tudo tem um propósito. Precisava fazer algo urgente para sobreviver. Moro de aluguel que a Prefeitura de Contagem paga para mim, até meu apartamento social ficar pronto. Então pedi em padarias para eu trabalhar de graça, para aprender a fazer bolo e vender de casa em casa. E também poder cuidar das minhas gêmeas, porque eu não conseguia vaga em creche para as 2. Mas todas as padarias me negaram a oportunidade, porque na produção só trabalha um homem. Pedi confeitarias para me ensinar, mas em todas negaram me ajudar, pois não tinha tempo. Fui para o plano C e criei um grupo no Facebook com pessoas que não sabiam nada igual a mim, para que nós pudéssemos juntos aprender, e a corrente do bem se espalhou pelo país. Hoje o grupo tem mais de 100 mil pessoas, um compartilhando receita com a outra, e várias donas de casa aprendem a fazer doces, bolos e depois vai vendê-los. Eu aprendi a confeitar bolos, fazer chup-chup, vender para ajudar minha família. Com a postagem do padre, eu consegui que uma empresa pudesse me dar alguns ingredientes e eu vou realizar o meu sonho, que é fazer bolo no pote para moradores de rua. Eu sei o que eles passam, porque também já passei muita fome.
E tudo isso graças ao Padre Fábio e ao Padre, ou melhor, graças ao Padre Fábio que me ajudou vendo o bolo e divulgando, e também ao Evaristo, por vocês dois terem me proporcionado o retorno à minha alegria. Eu fiz o bolo azul e branco, Padre Fábio, porque sei que o senhor é cruzeirense. Que bonitinha, minha gente. Eu não sabia, eu sabia só da história da alegria. A Bia tinha me falado na semana passada, não foi, Bia? Foi, padre, leia o testemunho dela, que é muito bonito. E quem quiser seguir no Instagram, o Instagram dela é Confeitaria e Festa Oficial. Que ó, dá para mostrar daqui, porque é bem grandão que está escrito. Posso aproximar aqui? Confeitaria e Festa Oficial. Tudo emendado. Confeitaria e Festa Oficial. Entra lá na conta e vamos seguir essa menina. Vamos dar a ela bastante seguidores. Como nós fizemos com a Raquel, a menina dos R$3. Que bonitinha. Veja bem, também veio do humor. Quando eu recebi aquele vídeo, onde foi que eu vi? No Twitter. Tanto é que eu copiei do Twitter e levei para o Instagram. Quando eu vi o post no Twitter, eu não conseguia parar de rir. Porque é muito engraçada aquela história. E como eu sou amigo da Ana, eu perguntei para ela, primeiro, né, Ana, se você já viu esse vídeo? Ela falou, padre, essa menina foi no programa, me respondeu lá, ela foi no programa e foi super divertida. Eu falei, você ficaria ofendida se eu postasse o vídeo? Não, acha que a menina poderia ficar de jeito nenhum. Porque às vezes, né, minha gente, o que eu estava dizendo, uma brincadeira para um pode ser engraçado, para o outro não está sendo engraçado. Quando eu vi que a Ana já estava na brincadeira, eu postei. E aí eu tive aquele propósito, gente, eu sei que quem tem um pouco mais de 5.000 seguidores, já consegue um patrocíniozinho, já consegue vender um post. E isso virou meio de vida para muitas pessoas, porque as empresas se interessam sim por perfis que são muito visitados. Mudou, gente, o mundo modificou. Hoje a pessoa que vai fazer um investimento em comunicação, a primeira coisa que ela pensa é em redes sociais. Não é ir lá pagar um comercial na Globo, na Bandeirantes, no SBT. Claro que as grandes empresas continuam fazendo isso. Mas os pequenos investidores, a internet é um caminho muito mais fácil para quem quer divulgar. E como eu tenho esse poder, né? Eu nunca comercializei um post no meu Instagram, eu até já agradeci, muita gente que me fez isso por mim, por aquilo. Mas se um dia eu tiver uma causa nobre que eu possa ajudar através de um post, não vejo nenhum problema nisso. Usar os espaços que temos, né? E quando eu vi a oportunidade de ajudar aquela menina a ganhar mais seguidores, para o trabalho der certo, aí eu vi o tanto que a solidariedade na internet, na rede social, aí é possível. Às vezes a gente acha que só tem coisa ruim, né? Não. Aí eu percebi que a gente poderia ser para ela um despertar, colocar na evidência uma pessoa que está fazendo bem. Porque às vezes nós temos uma facilidade muito grande de colocar em evidência quem faz o mal. E da noite para o dia aquela menina ganhou 198.000 seguidores. Mais de 198.000. Porque ela tinha 1.200 e pouco quando nós fizemos a campanha. Com menos de 12 horas, ou pouco menos de 24 horas, ela já tinha 200.000 seguidores. Colocar em evidência quem faz o bem. Né? Procurar, pincelar, tem tanta gente como essa menina, que de repente está ali lutando na sua vida para poder dignamente ter o alimento, ter condições de cuidar das próprias filhas. Isso é muito nobre, minha gente. É disso que nós estamos falando, da oportunidade que nós temos de passar pela vida das pessoas e semeá-las com bondade, com generosidade e com um olhar que não enquadra, não empobrece, nem tampouco encarcera. O nosso olhar não pode ser redutor, nem para nós, nem para os outros. Se você ousar olhar para a sua vida, da mesma forma como essa menina que olhou, com otimismo, não, eu não vou me prender naquilo que está dando errado. Não é justo comigo. Que não está dando certo, eu já sei. Eu não vou ficar presa naquilo que não está dando certo. Eu vou lançar um olhar sobre mim
eu vou extrair de minhas possibilidades para que a partir delas eu transforme a minha vida. Você pode observar que essa menina, no primeiro momento, ela precisou reinterpretar-se. Não foi num passe de mágica que ela começou a transformar a vida dela. Não, foi a partir de uma reinterpretação que ela fez das suas possibilidades. E isso, minha gente, é naturalmente evangélico. Quando nós saímos de uma situação que é desfavorável e alcançamos uma situação que é puro favor, isso é redenção. Ser redimido é você ser retirado de uma situação desfavorável e ser colocado numa melhor. As pessoas que fazem isso com a gente, elas nos redimem. Fazem com a gente o mesmo que Jesus fez com as pessoas que ele encontrou. Só que há uma redenção que é você que precisa se fazer. Você não pode ficar esperando que o outro venha lhe redimir. É você, na lida com você. Você observar o que você está alcançando de si e sempre pensar que você pode alcançar um pouco mais. Então você começa a ter um olhar redentor e naturalmente transformador, salvífico. É isso que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você se liberte de tudo aquilo que lhe aprisiona, de todos os olhares redutores que não foram favoráveis, de todas as pessoas que de alguma forma lhe condicionaram ao pouco que você já tinha alcançado de si. Acredite, há muito mais a ser alcançado. Mas não espere que alguém venha lhe comunicar isso. Seja você mesmo o que se acorda, o que porta essa bela notícia, que a vida está apenas começando. Essa é a regra de quem quer vencer. A consciência de em cada minuto pensar assim: a vida está apenas começando. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que o verso tem reverso, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, aprendeu